Nós já vamos começar. Então, eu gostaria que quem puder ficar com a câmera ligada, que assim é melhor poder olhar no rostinho de vocês, tá bom? Então, se vocês puderem, eu agradeço. Então, boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês. Quem participou da semana passada, se alguém ficou com alguma dúvida, se alguém tem alguma questão para colocar para a gente. Tá tudo ok? Ninguém ficou com dúvida sobre a constelação da semana passada? Tá tudo ok para vocês? Então, tá bom. Então, hoje, eu trouxe para vocês aqui sobre as leis sistêmicas, né? Bert Helling, que foi a pessoa que criou a constelação familiar, o pensamento sistêmico, ele trouxe desse lugar, dessa descoberta que ele fez. Eu não sei se vocês conhecem um pouco sobre a história do Bert, mas o Bert Hellinger, ele tem uma história muito incrível e talvez muitos de vocês não saibam que o Bert, ele foi padre por praticamente 18 anos, mas o que levou ele ao sacerdócio foi algo bem interessante que foi acontecendo na vida dele. Então, de vez em quando, eu vou parar um pouquinho só para eu admitir as pessoas aqui, tá? Então, vou pedir um pouquinho de paciência para vocês. Então, o Bert, ele nasceu na Alemanha, se eu não me engano, foi em 1925, e na época do Bert, era o Hitler que estava governando a Alemanha. Então, o Bert, ele tinha uma família bem numerosa, né? Os pais e muitos irmãos. E era uma família católica. E na época do Bert, a escola, ela era uma escola bem diferente do que a nossa escola aqui. Ficava no fundo da sala de aula, ficava um policial. E esse policial determinava o que um professor podia ensinar em sala de aula. Um dia, o Bert tinha mais ou menos 12 anos de idade, e um dia um professor de filosofia estava falando sobre um filósofo, e esse professor disse que o nazismo teria iniciado através desse filósofo. E o Bert era um jovem, um adolescente muito inteligente, então ele achou estranho, ele só fez uma pergunta. Ele perguntou assim: como que alguém que morreu há 100 anos criou o nazismo? Foi o suficiente para que o guarda levantasse, pegasse no braço dele, levasse ele na diretoria, e lá ele recebeu no currículo dele uma notificação que ele era perigoso para a sociedade. Uma criança de 12 anos era perigoso para a sociedade. E aí foi que a vida do Bert começou a ficar muito difícil, né? Aí a família dele começou a ser perseguida por conta desse movimento que ele fez na escola. E logo estourou a guerra. Quando ele tinha 15 anos, ele estourou a guerra. E naquela época, uma criança era mandado para a guerra. Então, o Bert se tornou um canhoneiro, né? O canhão é aquele que vai na frente da guerra e vai matando mesmo todo mundo, né? E não levou muito tempo para o Bert ser levado pelos americanos, e ele virou um prisioneiro dos americanos. E aí ficou 2 anos na prisão. E passou todas as dores que algum ser humano pode passar. Na Alemanha é muito frio, né? Então passou muito frio, muita fome. E foi 2 anos de sofrimento para o Bert. Ele também viu de perto as dores mais profundas que um ser humano, um prisioneiro de guerra pode experimentar.
Só que o Bert conseguiu escapar. E aí, quando ele escapou, ele foi para Berlim. E quando ele chegou lá, foi a Igreja Católica quem acolheu o Bert. Então, esse é um dos motivos pelo qual o Bert se tornou padre. Como tá um barulhinho de cachorro aí, eu vou fechar um pouco, vou mutar vocês, tá? Para não ficar com esse barulhinho. Eu também. Mutei eu também, sem querer. Então, foi assim que o Bert, ele se dedicou aí ao sacerdócio, porque enquanto ele estava nesse lugar que era a Igreja Católica que cuidava, ele tinha mais ou menos 17 anos de idade, então ele começou a estudar. Só que ele era uma pessoa muito dedicada, uma pessoa muito diferente, entende? E assim que ele se tornou padre, ele foi mandado em missão para as tribos Zulus, na África do Sul. Ele foi cuidar do sistema educacional de um lugar onde tinha, na África do Sul, onde tinha muitas tribos Zulus. E por 18 anos, ele como padre, ele conviveu assim de forma muito intensa nas tribos. E o que o Bert percebeu é que lá existe uma complexidade muito grande do tipo de sociedade que são as tribos Zulus, porque lá homens e mulheres podem casar com quem eles quiserem. Então, na mesma família tem uma criança que ela tem um pai, mas aí ela tem um irmão que tem um outro pai, e ao mesmo tempo ela tem um vizinho ali que também é irmão. Então, é uma sociedade muito complexa. E assim, ele percebeu que os Zulus viviam numa harmonia que ele não conseguia ver nós aqui no Ocidente viver, né? Essa harmonia. E ele achou que tinha algo diferente ali. Então, foi a partir de então que ele era um estudioso de filosofia, né? Então, a partir de então, ele começou a observar e tentar descobrir como as tribos Zulus faziam isso com tanta facilidade. Era uma paz que reinava nas tribos que ele não era inacreditável. E o como tudo fluía de uma maneira assim muito incrível. Então, um dia, eu acredito que aconteceu com o Bert a mesma coisa que aconteceu com o Newton, né? O Newton estava estudando a lei da gravidade, um dia caiu a maçã na cabeça dele, e aí o Newton entendeu o que era a gravidade. E aí eu acho que aconteceu mais ou menos isso com o Bert. Um dia o Bert percebeu que haviam leis naturais invisíveis que as pessoas não percebiam e que atuavam no sistema familiar. E com o passar do tempo, ele deu um nome, ele percebeu que leis eram essas que regiam o sistema familiar, daí ele deu um nome. Ele deu o nome, a primeira lei de ordem, a segunda lei de pertencimento e a terceira lei, o equilíbrio entre as trocas. Da mesma forma que antes do Newton falar da gravidade, sempre a gravidade atuou, mesmo que a gente não soubesse que ela existisse. Se uma pessoa se jogasse de um penhasco, ela ia se espatifar. E a lei da gravidade sempre atuou de forma invisível, mesmo que as pessoas não tivessem consciência da lei da gravidade. Então, o pulo do gato do Bert Hellinger foi que ele trouxe essa contribuição gigantesca de que a gente tome consciência de que existem leis naturais que foi inventado por algo grandioso, certamente é Deus, né, quem criou essas leis, e é através dessas leis que ele percebeu que quando a gente, de forma individualizada, dentro do sistema familiar, a gente burla essas leis, a nossa vida vai ficar difícil. Porque da mesma forma que na lei humana, se a gente burlar uma lei, nós vamos pagar um preço, né? Ou nós vamos ser presos, ou nós vamos ter que pagar uma indenização. Essas leis, elas são cobradas de nós
E é na alma. O Bert fala que é por isso que não se percebeu essas leis, porque é uma lei que rege a alma familiar. Ela está num outro nível, num nível mais espiritual. E por ele ser padre, então, para ele foi muito fácil perceber que essas leis, elas estavam num outro nível, não no nível da psique humana, estavam num outro nível, estavam no nível da alma. E foi a partir desse pensamento que o Bert criou tudo que existe hoje de constelação. Então, tudo começou com ele falando das 3 leis. E hoje eu vou falar um pouco para vocês dessas 3 leis sistêmicas que regem os sistemas familiares. A gente, querendo ou não, essas leis estão atuando sobre a gente. Inclusive, uma delas tem muito a ver com uma lei que já existe na Bíblia, que é falado honrar pai e mãe, que é uma lei, né? E que a maior parte de nós não dá muita importância para essa lei, mas realmente ela é uma lei, ela atua em cima de nós que somos filhos. Ela não atua em cima dos pais, mas quando os filhos não honram esses pais, eles passam a ter muita dificuldade na vida. Então, a grandiosidade do trabalho do Bert é que quando você entende o pensamento sistêmico e você começa a cumprir essas 3 leis, uma das coisas que começa a acontecer é você ter uma vida muito leve, né? A sua vida começa a caminhar de uma forma, assim, de muito inesperada. Então, assim, eu vou falar um pouco agora sobre a lei da ordem. Então, assim, a ordem é a entrada do sistema, a data não é a data do nascimento, é a data da concepção, é no momento da concepção que vai dar para você a ordem dentro do sistema. Então, por isso que para o Bert Helling, todas as crianças que não puderam nascer, todas as crianças abortadas, elas pertencem ao sistema familiar. E existe uma ordem de entrada no sistema. E a ordem de entrada é exatamente no momento da concepção. Então, muitas mulheres que tomam a pílula do dia seguinte, muitas vezes elas pensam que elas não têm filhos. Mas como a entrada no sistema familiar se dá no momento da concepção, então tem muitas mulheres que, na verdade, elas têm muitos filhos e nem sabem. Ou essas crianças que perdeu em poucos dias. Ela engravidou, ela nem soube que ela engravidou, porque ela perdeu essa criança, porque estava ainda em poucos dias. Então, essa criança, ela é contada no sistema familiar. Ela é contada a partir do momento da concepção. E aí, isso cria um monte de desordem no sistema. Tá? Então, por isso, muitas vezes na constelação, eu mesma, quando fui constelar, conforme eu fui constelando, eu sempre achei que eu era a segunda filha, né, do meu sistema. E eu fui descobrir que eu sou a quinta, que teve crianças, né, que não puderam vir antes de mim. E isso causava um efeito na minha vida. Então, quando a gente está em desordem no sistema, a gente tem efeitos financeiros, efeitos físicos mesmo, de doenças físicas. A gente tem efeitos nos relacionamentos. Então, Bert percebeu que, por exemplo, vamos supor, os irmãos que brigam muito é um sintoma de que está faltando alguém no sistema. Essas crianças, elas estão em desordem no sistema. Exatamente porque, às vezes, a mãe, aborto espontâneo ou não, teve abortos que ela nem soube, teve abortos que essa mãe provocou, e que está faltando crianças no sistema. Né? E teve abortos que realmente ela soube do aborto, porque perdeu com alguns meses, às vezes não foi espontâneo, mas ela não conta essa criança. Ela não conta essa criança no sistema. Então, a falta de ordem no sistema, ela vai causar algumas questões. Aí, a gente coloca, por exemplo, uma constelação. E aí, a partir do momento que a gente põe uma constelação, muitas vezes vem à luz exatamente isso, que a gente está fora do nosso lugar do sistema.
Ou, por exemplo, quando o nosso pai tinha um coração muito grandioso e ele teve filhos sem nota fiscal por aí, da qual muitas vezes nem ele mesmo sabe. Então, o fato de essas crianças estarem faltando no sistema faz com que crie muita desordem. E aí, o único jeito mesmo da gente perceber da onde está isso é fazendo uma constelação. Porque como a constelação, a técnica da constelação, a gente se utiliza de um campo energético. E aí é através desse campo que é possível vir à luz algumas questões do sistema familiar. Então, só quando a gente faz uma constelação que muitas vezes a gente consegue trazer esse tipo de questão. E causa um alívio gigantesco quando essas crianças que estão faltando no sistema, elas são incluídas. A desordem também acontece, a falta de ordem no sistema acontece quando os filhos e pais, ou avós, bisavós, invertem os papéis. Sabe quando o pai, ele se coloca como se ele fosse filho do filho, então ele tira o filho da própria ordem do sistema, na postura dele, e aí também é gerado essa desordem no sistema. É como se o filho ele não soubesse muito bem qual é o lugar dele no sistema. E quando você está dentro do seu lugar, dentro do sistema familiar, a sua vida é diferente. Então, todas as pessoas que estão fora dos seus lugares no sistema vão... Essa lei, ela vai atuar em cima dessa pessoa que está fora do sistema familiar. E o Bert percebeu assim que como tudo no planeta Terra são sistemas, então a gente tem sistemas de tudo quanto é tipos aqui no planeta. A gente tem os sistemas familiares, mas a gente tem o sistema judiciário, a gente tem o sistema educacional, cada país tem seu próprio sistema de governança. Então, quando um indivíduo ele está fora do seu lugar, fora de ordem, na família de origem, ele vai ficar fora de ordem quando ele está em outros sistemas. Então, vou dar um exemplo. Um exemplo muito claro, porque hoje nós temos, assim, muitos dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, assim, até os 30 anos, eles estão fora dos seus lugares no sistema. Porque a partir dos anos 70, houve muita mudança nos sistemas familiares e esses filhos foram colocados fora de ordem. Então, uma das coisas que mais aparece dentro de uma constelação é a pessoa estar fora de ordem no sistema. Então, um exemplo assim muito... por exemplo, um jovem agora ele vai trabalhar numa empresa. Lá tem um sistema, o sistema empresarial, que comanda aquele sistema ali. E dentro do sistema empresarial existe uma hierarquia. Os nossos jovens não entendem hierarquia. Quando eles vão, eles não conseguem entender que existe alguém ali que está acima dele e que mesmo que esse alguém não tenha a mesma capacidade dele. Muitas vezes aquilo que esse jovem estudou, ele tem muita capacidade para desenvolver aquilo, mas ele não consegue respeitar uma hierarquia dentro da empresa. E é a hora que começam as confusões fora de casa. Então, a gente tem muitas vezes jovens que fizeram faculdades, que falam várias línguas, que fizeram doutorado, mestrado, mas quando eles vão trabalhar, eles não conseguem ficar 3 meses no emprego. Eles são demitidos rapidamente, exatamente porque eles estão fora do lugar deles no sistema de origem. Então, assim, reconhecer essas 3 leis e passar a cumprir elas faz com que a nossa vida fique muito leve, muito leve. Então, por exemplo, quando uma pessoa está burlando uma dessas leis, quando a pessoa está burlando uma dessas leis, a vida dela está no desequilíbrio, mas está indo. Mas quando uma pessoa está com tudo de ponta cabeça, sabe aquela pessoa que ela está sem dinheiro, sem relacionamento, ela está doente, tudo está fora de ordem na vida dela, pode ter certeza que ela está burlando as 3 leis. As 3 leis sistêmicas. E as 3 leis estão atuando em cima dela. Então, o que um bom constelador faz? A gente ajuda o cliente
a olhar que ele está burlando alguma dessas leis ou as 3 leis, e que a partir de então, do momento que ele possa mudar essa postura, a partir de então, ele pode começar a resolver aquela questão de uma vida tão tumultuada. Agora, eu vou falar para vocês sobre o pertencimento. O pertencimento é assim, quem pertence ao sistema familiar pertence, quem não pertence, não pertence, ponto final. É assim, é simples assim. Ah, mas eu tenho um vizinho que, nossa, é igual ao meu irmão, é como se fosse irmão, ele é da casa, ele é da família. Na verdade, não, seu vizinho pertence ao sistema familiar dele, todos os problemas que ele tiver de emaranhamento não tem a ver com a sua família, tem a ver com a família de origem dele. Ah, mas eu adotei uma criança e eu não quero saber, o pai era drogado, a mãe era prostituta, eu não quero saber da família dessa criança. E essa criança, eu adotei ela pertence à minha família, ela me chama de mãe, eu cuidei dela desde que ela nasceu, ela pertence ao meu sistema familiar. Não, essa criança que foi adotada pertence ao sistema biológico dela. Toda vez que ela tiver um problema de saúde, um problema financeiro, de relacionamento, não vai ter nada a ver com a família que adotou ela. Vai ter todos os sintomas que ela tiver tem a ver com a família de origem dela. Com o pai, a mãe, os avós, bisavós, e todos os irmãos, e todos os tios, tem a ver com esse sistema familiar. E agora também a gente tem uma questão que o Bert percebeu, que está no mundo inteiro. As pessoas começaram a incluir os animais como se fossem filhos, né? Ao ponto, assim, de darem aniversário para os cachorros, gatos, presentes, pôr roupa, ter caminha igual de um bebê, né? Então, o Bert percebeu que, de forma bem inconsciente, essas pessoas elas estão tentando incluir as crianças abortadas no sistema. Quem tem esse movimento com os animais, que está humanizando os animais, na verdade, são pessoas que estão incluindo desta forma todas as crianças que não puderam nascer. Então, são sistemas familiares que têm muitas crianças abortadas, muitas. Então, o Bert percebeu isso, assim, nos últimos 30 anos, muito intenso no planeta inteiro, né? Porque após essa questão da pílula anticoncepcional que aconteceu nos anos 70, deu uma liberdade muito grande para as mulheres terem uma vida sexual mais ativa. Mas como as pílulas, principalmente antigamente, não eram 100% confiáveis, e ainda elas não são 100%, né? O aborto começou a se tornar uma prática cada vez mais... Inclusive, muitos países legalizaram, né? Então, nós temos... os sistemas familiares estão muito pesados por conta da quantia de crianças que foram abortadas e que não puderam nascer. E agora, nós estamos com um efeito muito grande disso, né? A China, por exemplo, está com um efeito disso, porque lá, como na China, só podia ter uma criança. Se uma mulher engravidasse, ela não ia poder deixar essa criança nascer. Então, a China é o lugar do planeta onde mais isso é pesado, muito pesado para eles lá, essa questão dessas crianças que não puderam nascer. Os efeitos na China estão sendo muito intensos, principalmente nos jovens até 30 anos. Muito intenso. O meu professor de constelação conta que os rapazes chineses, como certamente as irmãzinhas, hoje, as mulheres que seriam as esposas deles, elas foram abortadas, eles, assim, é inacreditável os sintomas que esses rapazes têm. Muito intensos, os sintomas que eles têm na vida, né? E o quanto eles vivem solitários, esse é um dos sintomas muito intensos. E aí o Bert observou que isso também leva ao sintoma que nós temos hoje muito forte entre os nossos jovens, do suicídio. É muito intenso no planeta inteiro, adolescentes de pouca idade cometendo suicídio. Então, o suicídio também é um efeito
dessa questão do pertencimento. Então, muita gente que pertence ao sistema familiar não está podendo pertencer, porque eles foram excluídos, já sendo abortados no sistema. E olha, eu vou falar para vocês, quando aparece na constelação, eu acho que 90% dos casos tem a ver com pertencimento. As exclusões no sistema são feitas de forma muito intensa no planeta há milênios, né? É assim, as prostitutas são excluídas dos sistemas familiares. As pessoas que tinham demência também eram excluídas. Por conta das guerras, muita gente morreu e nunca teve foram excluídos do sistema, esquecidos nos sistemas familiares por conta de não ter nenhum corpo para poder enterrar, né? Então, assim, as exclusões são, assim, muito intenso. Até hoje, as exclusões, elas acontecem. Filhos que, de repente, viram as costas para os pais, assim, sem os pais terem feito grandes coisas para eles, né? Agora está na moda, por exemplo, a mãe, sempre a mãe que é narcisista, né? Está na moda agora que a mãe é narcisista, então o filho acaba excluindo essa mãe, excluindo a convivência dela. Nós tivemos de forma muito intensa. Nunca os homens foram tão excluídos como eles estão sendo excluídos desde os anos 70. Então, a partir dos anos 70, com a movimentação que as mulheres fizeram, onde elas foram queimar os sutiãs, né? Querendo o lugar dos homens, querendo os mesmos direitos. O problema é que os homens não foram queimar as cuecas para dizer que eles queriam igualdade, que eles queriam a vida das mulheres. E aí foi quando homens e mulheres entraram num litígio muito grande e as mulheres começaram a ficar cada vez mais fortes, assim, no que diz respeito a ganhar o mundo. Hoje nós temos mulheres até que são pedreiras, né? Elas trabalham, a gente tem as mulheres em todos os setores. Não tem um setor em que a mulher não está. Inclusive, nós estamos ganhando salários maiores que os homens. Mas o Bert observou no planeta todo que quando as mulheres fizeram esse movimento, elas ganharam o mundo, mas elas perderam os homens. E nesse movimento, elas, como a grande maioria, cuidou dos filhos sozinha, sem ter o masculino por perto. Nós temos hoje um efeito, homens banana, completamente enfraquecidos. Eles não têm força, eles não têm a força masculina do sistema. Então, eles não vão trabalhar, eles não... a gente tem esse homem que o filho faz ele de gato e sapato, ele não se posiciona diante do filho. E aí, nós mulheres, começamos a ficar mais... A vida começou a exigir de nós uma postura mais masculina. Então, a gente tem muitas jovens, por exemplo, agora até 30 anos, que chegam aqui no consultório desesperadas. Elas são bonitas, elas têm formação superior, elas têm emprego, elas ganham, elas têm carro, elas têm casa, mas elas não têm os homens. Elas não conseguem entender, assim, o que acontece que namora um período, daqui a pouco esses homens não ficam na vida delas, né? Exatamente, é isso, essa força que nós mulheres estamos tendo e nós estamos no comando de tudo. E aí, esse próprio movimento acabou enfraquecendo profundamente os homens. Eles estão enfraquecidos e nós continuamos excluindo eles do sistema. Essa exclusão, ela continua, por exemplo, o Bert mostra assim, por exemplo, um pai, ele uma criança fez uma coisa errada, o pai vai chamar atenção. Normalmente, as mulheres, elas estão entrando à frente e não permitindo isso. Onde já se viu você brigar com o menino, não vai brigar com ele, não. Quem diz que você pode bater nele, dar castigo para ele? Não, você não vai fazer isso. Então, quando a mulher está fazendo esse movimento, ela está deixando com que os pais não possam ser pais.
Então, os homens começaram a não entender muito bem qual era o papel deles, que ficou milênios eles sendo os provedores, eram eles que iam para as guerras, eram eles que protegiam as mulheres, e aí as mulheres entenderam isso nos últimos 100 anos, que isso estava errado, e chamam isso de machismo, né? Mas esse é assim, é um arquétipo. O arquétipo são imagens sobrepostas que ficam na mente coletiva. Então, há milênios, o homem tinha uma função no sistema familiar. Mas nos últimos 100 anos foi tirada essa função dele. Então, nós temos, assim, esses homens que não têm força, eles são enfraquecidos dentro do sistema. E aí, esses homens, eles se tornaram os filhinhos da mamãe. Né? A mamãe se interpõe em tudo na vida deles, protege eles de tudo, e dá para eles, assim, a possibilidade de 40 anos, eles podem estar solteiros em casa, elas vão continuar lavando a roupa deles, cuidando deles, eles podem. Então, é todo esse movimento que aconteceu, que fez com que esses homens ficassem enfraquecidos. Mas isso tudo tem a ver com essa exclusão do masculino, né, na nossa sociedade, onde eles não têm mais um lugar definido. E também nós tivemos, assim, uma mudança muito grande. Antes tinha um ritual de passagem dos nossos jovens. Então, nas tribos, nos primórdios, era assim, o menino, quando ele entrava na puberdade, ele era entregue para os homens da tribo. E a partir de então, ele sabia que ele estava deixando de ser criança e ele ia entrar na vida adulta. E as meninas também tinham esse ritual, onde elas eram devolvidas para as mulheres do sistema familiar. Tanto é que nós tínhamos as debutantes, né? A gente tinha o baile das debutantes. Uma menina, quando completava 15 anos, ela era apresentada para a sociedade e ela sabia que dali, então, ela deixava de ser criança, ela ia entrar na vida adulta. Então, nós estamos com essa questão bem forte agora, que foi colocado agora com essa geração Nutella. Mas essa geração Nutella, ela só foi tirada do lugar dela, na verdade. O problema não está com a geração Nutella, o problema está antes. Então, o Bert sempre fala que quando você tem um problema com seu filho, o problema não está com o seu filho. O problema está antes, no sistema anterior. E o sistema anterior ao seu filho, quem que é? É você. E agora, se você ficou em desordem no sistema, o problema não é seu. Quando você olha para trás, você vai ver que seus pais, avós, bisavós, tataravós também estavam em desordem. Então, como que a gente faz para entrar dentro da ordem do sistema? É saber, é ter consciência que está fora da ordem e voltar a ter o seu papel dentro do sistema. Então, assim, dentro do meu sistema familiar, eu sou a quinta filha, eu só sou a quinta filha. Esse é o meu lugar. E não quer dizer que existe uma hierarquia entre eu e meus irmãos, não quer dizer porque eu sou mais velha que os mais novos, né, que eu posso mandar na caçula, por exemplo. Não, é só a ordem. Dentro dessa ordem não tem nada a ver com essa hierarquia, por exemplo, do militarismo, não tem nada a ver. É só uma ordem, tem o primeiro que entrou no sistema, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. No meu caso, são 10 crianças. Então, numa família de 10, nesse sistema de 10, eu sou só a quinta. Como quinta, a minha vida é mais leve, por exemplo, do que o meu irmão mais velho. Para ele, é mais pesado. O sistema familiar o peso do sistema vem mais forte para ele do que para mim, que sou só a quinta. Então, esse é o meu lugar no sistema. Minha humilde residência no meu sistema familiar. Por exemplo, quando eu criei um novo sistema, quando eu casei, quando a gente casa, a gente sai do sistema de origem e cria um novo sistema. Quando você cria aí, a partir de então, se você tem um marido, você criou um novo sistema. Aí, se tem filhos naquele sistema, aí é um novo sistema familiar. Então, por exemplo, um casal. Quem chegou primeiro e quem chegou depois? Não tem isso. Simplesmente os dois, quando eles se conheceram, chegaram juntos, né? Agora, a partir do momento que tem filhos, então aí conta
O primeiro filho que nasceu, se teve os abortos, conta os abortos, aí o quarto filho, o quinto filho, certo? E vamos supor que a gente casou com uma pessoa que já tinha filhos. E aí a gente tem filhos com essa pessoa. Então, dentro daquele sistema, a gente chama sistema complexo. Então, a gente vai ter que contar os filhos do primeiro relacionamento dele e pôr em ordem com os irmãos que agora tem nesse novo relacionamento. Então, os meios-irmãos também, eles pertencem. Então, eles precisam ser incluídos no sistema. Agora, na nossa sociedade, os meios-irmãos são bastardos. Ou então, o marido que sai fora do casamento e tem uma outra criança fora do casamento, essa outra criança não é incluída. É como se ela não existisse no sistema familiar. Então, isso vai causar um grande problema de ordem no sistema. Aí, principalmente, na época que tiver que dividir herança, vai dar um BO gigantesco aqui, por conta das pessoas excluídas do sistema. Então, é para vocês verem assim, o quanto é interessante essa visão do Bert Helling, que faz com que, se a gente inclui, por exemplo, vamos supor que o meu marido tivesse outros filhos. Ao incluir esses outros filhos dele no sistema, a vida dos meus filhos que eu tenho com ele fica muito leve, fica maravilhosa. Então, assim, quando uma mãe chega aqui e fala, eu tenho um filho que é drogado, que ele é agressivo e que ele não trabalha, o problema não está. Dá a impressão que o problema é esse menino, né? Na verdade, o problema está com ela e está antes dela. Então, quando a gente coloca numa constelação isso em ordem, o que acontece é que esse sintoma desse rapaz desaparece. Parece mágica, mas é assim que funciona dentro do sistema. Ele está tendo um sintoma de algo que aconteceu antes dele. E aí, quando a gente desemaranha essa questão que veio antes, é possível essa pessoa ter uma vida mais tranquila. Então, o Bert sempre dizia assim, que as constelações, elas estão muito a serviço das próximas gerações, das gerações que nem chegaram no planeta ainda. Porque você imagine que um bisneto, um neto meu, um bisneto, um tataraneto, se eu não olhar para as questões do sistema, um dia quem vai ter que olhar vai ser eles, e vai estar muito emaranhado para eles. Então, quando a gente vai numa constelação, participa de uma constelação, a constelação não olha a pessoa de forma individualizada. Quando você constela, você está liberando um monte de coisas para todos do sistema, todos que vieram antes e todos que ainda nem vieram, né? E ele percebeu que há alguns pertencimentos. Então, assim, o pertencimento de sangue é em ponto, que tem as pessoas que têm o mesmo DNA, tá? Que compartilham o mesmo DNA, pertence, ponto final. Só que tem alguns pertencimentos que são, assim, um caso extra, que ele observou no planeta inteiro, que essas pessoas que não são do sangue passam a pertencer ao sistema. Então, tem duas formas desse pertencimento acontecer. Quando alguém promove uma vantagem existencial para alguém do nosso sistema, ou quando alguém promove uma desvantagem existencial. Então, vamos supor que o meu pai, vamos supor, né, que não era a história do meu pai, mas vamos supor que o meu pai trabalhava num sítio, era caseiro, e quando o dono do sítio morreu, deixou para o meu pai um pedaço de terra. Então, esse homem trouxe uma vantagem existencial para todos os meus descendentes, a partir do momento que ele deu um pedaço de terra para o meu pai. Então, esse homem precisa ser incluído no sistema, ele passa a pertencer ao sistema. Quando uma pessoa salva alguém, então eu estou lá no mar, eu estou me afogando, a pessoa que me salvar, ela passa a pertencer ao meu sistema. Porque ela me causou uma vantagem existencial. Por ela ter me salvo, eu pude continuar na vida. Então, todos os médicos que salvam a vida de alguém, eles passam a pertencer ao sistema familiar dessas pessoas. E a desvantagem existencial também vai fazer pertencimento acontecer.
E assim, a desvantagem é, se alguém assassina o meu pai, a partir de então, o assassino passa a pertencer ao meu sistema familiar, só porque ele causou uma desvantagem existencial ao meu sistema. Ou quando alguém rouba toda a herança, por exemplo, a partir de então, aquela pessoa que roubou passa a pertencer ao sistema familiar da vítima. Ou quando uma pessoa passou por um estupro, a partir do momento, porque o que vincula, o sexo vincula a gente no sistema familiar do outro. O sexo faz essa vinculação, sexo com amor. Mas sexo com violência também vai vincular. A partir de então, a pessoa que cometeu isso passa a pertencer ao sistema familiar da vítima. Então, existem alguns pertencimentos que são pertencimentos de vantagens e desvantagens existenciais. E a maior parte dos sistemas familiares ignoram a pessoa que deu uma vantagem existencial, muitas vezes não tem gratidão nenhuma, e a partir de então, esses sistemas familiares começam a ter muitos problemas. Então, exatamente porque tem lá alguém que não está sendo honrado. Agora, todos os perpetradores do sistema, é mais difícil de incluir, mais ainda que as pessoas não querem incluir eles de jeito nenhum. Como que uma mãe vai incluir o assassino do filho? Para a nossa justiça humana, que isso é insano, não tem como, uma mãe não tem como fazer isso. Mas quando uma mãe não inclui o assassino do filho, a partir de então, cria um emaranhamento no sistema, e quem vai pagar um preço alto com relação a ela não incluir, vão ser os próximos que virão. Os netos, bisnetos, tataranetos é que vão passar a ter os efeitos disso. E muitas vezes acaba nascendo nesse sistema familiar alguém que está identificado com esse assassino e começa também a se tornar um assassino. Muitos assassinos, na verdade, eles estão emaranhados, eles estão identificados com algum assassino que pertence à família. E aí eles se tornam assassinos também. E tudo isso é feito por amor. Um amor que o Bert Helling chamou de amor cego. Né? E o amor cego, ele é esse amor que por amor, um amor profundo na alma, é que faz com que alguém se identifique com essas pessoas excluídas do sistema, e a partir de então elas passam a atuar igualzinho, com o mesmo destino, com a mesma personalidade daquela pessoa que foi excluída do sistema. Então, um dos passos para que a gente tenha muita felicidade na vida é incluir. Sempre incluir, sabe? Incluir quem quer que seja. É ter um coração tão grande, tão grande, tão grande, que cabe qualquer um que passou pelo sistema, caber no nosso coração. E eu acho que de tudo que o Bert ensina, isso é a coisa mais difícil. A coisa mais difícil para nós é fazer as inclusões. Exatamente porque o nosso julgamento de certo e errado tem a ver com o que as religiões ensinaram, tem a ver com o que o sistema judiciário daquele país tem como lei. É isso que a gente fala, isso é certo, isso é errado e ponto final. Só que o Bert, o olhar dele não era esse olhar humano, era um olhar lá da alma. E ele sabia que essas pessoas, de alguma forma, que são vítimas e perpetradores, que de alguma forma elas estão equilibrando algo antes, tá? Muito antes. No começo do trabalho do Bert, por ele ser padre, ele não falava muito de vidas passadas. Mas quando a Igreja Católica convidou ele a se retirar, porque não concordava muito com as ideias do Bert, e ele abriu mão e deixou de ser padre, tanto é que o Bert se casou, ele viveu até os 93 anos, e se casou 2 vezes, o Bert. Nos últimos 10 anos, tem algum livro dele que ele já vem falando sobre vidas passadas. Né? Então, o Bert incluiu essa questão das vidas passadas, inclusive para que as pessoas pudessem compreender um pouco melhor
que quando a gente está nesse sistema familiar que a gente tem do nosso pai e da nossa mãe, não é o acaso, né? Simplesmente foi escolhido para nós, ou também nós escolhemos, estar nesse sistema exatamente porque tem questões ali com aquelas pessoas daquele sistema a serem equilibrados. Então, isso explica também um pouco como que alguns casais que você olha e fala, eu não sei como esses dois aqui um dia se conheceram, porque eles são muito diferentes, não tem nada a ver com o outro. E mesmo assim, aquele casal se encontra, acabam criando um sistema, tendo filhos, né? Exatamente porque, muitas vezes, há muitas e muitas gerações atrás, essa pessoa aqui foi um perpetrador de alguém dessa família aqui. E agora, como pertence, né? Acabam se encontrando e normalmente são aqueles casais que como é difícil a convivência, é difícil eles conviverem juntos, né? E eles não conseguem muitas vezes entender que o que está acontecendo aqui em 2022 não tem muito a ver com aquela mágoa, com aquela raiva, com aquela dificuldade naquele relacionamento. E no fundo, esse casal se ama muito, e muitas vezes eles se separam se amando muito, mas o que veio antes não permite com que esse casal fique harmonizado dentro do sistema familiar. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre o equilíbrio entre as trocas, que essa é uma lei também que ele percebeu, o equilíbrio das trocas. O que o Bert percebeu, que entre pais e filhos não existe equilíbrio de trocas. É assim, os pais dão e os filhos recebem. Os pais dão a vida, os filhos recebem. Os pais batem no filho, o filho recebe. Os pais abandonam esse filho, o filho recebe. Os pais dão faculdade para o filho recebe. Os pais dão alimento, os filhos recebem. Então, o Bert fala que o fluxo do amor entre pais e filhos não existe equilíbrio. Os pais dão, e os filhos só recebem o que quer que os pais entreguem para eles. Então, é como se fosse... o Bert gostava muito de trabalhar com imagens, né? Então, é como se fosse uma cachoeira e o rio, onde os filhos eles estão no rio, e os pais são a cachoeira. Então, é um fluxo assim, onde os pais, eles entregam para os filhos, e os filhos lá embaixo recebem. Só os filhos que são bons recebedores daquilo que os pais entregam é que conseguem seguir o fluxo da vida e serem grandes. Um dia eles vão chegar no mar e vão ser grandiosos. Agora, os filhos que estão fora de ordem no sistema, eles não fazem esse movimento. Eles não recebem dos pais. Eles estão sempre numa demanda com os pais. Então, eles ficam ali na beira do rio, recebendo da cachoeira, mas tentando inverter o fluxo, tentando fazer assim, olha, eu não vou receber essa água, não, eu vou devolver para você. Então, o Bert explicou uma coisa muito séria. Por exemplo, quando uma mãe, ela separa de um homem, e ela começa a usar o filho para dificultar a vida do marido. A partir de então, essa criança começa a não mais receber desse pai tudo, onde ele é pequeno no sistema, porque o pai é a cachoeira, o pai é grande, ele não consegue mais receber desse pai. E a mãe começa a fazer com que ele enfrente o pai. Então, a gente já teve muitos casos de que o filho entra com processo judicial contra o próprio pai. Quando um filho faz isso, a partir de então, ele inverte o fluxo, esse fluxo das trocas, porque nós não temos como devolver nada para os pais. A gente não pode devolver para os nossos pais. O pai, por exemplo, abandonou a gente, e aí a gente devolve esse abandono para o pai. Não tem como. Não é possível. A gente só pode receber. Dos pais, só receber. Não tem equilíbrio de trocas. Eu não tenho como trocar com o meu pai. Eu não tenho como devolver para o meu pai para o meu pai e para a minha mãe, tudo que eles entregaram para mim. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que pegar tudo que meus pais entregaram e eu entrego isso para as próximas gerações. Se eu tenho filhos, eu entrego para os meus filhos.
Se eu não tenho filhos, o Bert fala que essa pessoa precisa desenvolver algo na sociedade e ela ser uma contribuição para algo na comunidade onde ela vive. Aí ela faz um trabalho voluntário, ela faz algo e aí ela entrega tudo que ela recebeu dos pais lá, nesse lugar. Então, um filho, ele não tem como devolver nada de volta. Então, não tem equilíbrio de trocas entre os filhos, entre pais e filhos. Não existe. Não tem como eu querer dar para o meu pai, por exemplo, para o meu pai e para a minha mãe, aquilo que os pais dele não deram. Então, assim, nossa, coitada da minha mãe, a mãe dela era pobre, não deu uma casa para ela, e aí você compra uma casa e dá para sua mãe. Quando você faz isso, você saiu do seu lugar. Porque a gente não pode devolver nada para os pais de volta. Quando você faz isso nessa postura, onde você acha que a sua mãe é uma coitada e que sua avó e o seu avô eram desgraçados. Se você, por exemplo, der para sua mãe ou para o seu pai uma casa, desde que você dê para eles na postura de pequena, onde você agradece os seus avós, agradece tudo que foi antes, e que só para facilitar a vida da sua mãe, você vai dar. E sabendo que quando ela morrer, aquele imóvel volta nas suas mãos de novo. Então, nessa postura, você pode sim dar uma casa. É um presentear, e mesmo assim é a casa no lugar onde sua mãe escolhe, ou seu pai escolhe. Não é um lugar onde, meu pai a vida toda viveu na pobreza, agora eu sou rico, eu vou comprar uma mansão do lado da minha e vou pôr meu pai e minha mãe lá. E o pai e a mãe moravam lá no sítio, lá em Minas Gerais, tá? E aí você faz isso com o seu pai e com a sua mãe. Então, o Bert fala que isso está completamente fora de ordem. Agora, se você quiser, por exemplo, presentear os seus pais com algo lá onde eles escolhem, eles falam, eu quero ter aqui, ter as galinhas, eu quero morar aqui em Minas Gerais, e aí ele compra um pedaço de terra e deixa os pais lá, e deixa os pais escolherem a casa, a cor, os móveis. Os pais são grandes no sistema. Então, nesse movimento é possível eu fazer algo para os meus pais, mas do contrário, não. Eu não posso sair do meu lugar do sistema para poder ajudar os meus pais. Porque não existe isso, esse equilíbrio de trocas. Eu não tenho que trocar nada com pai e mãe, eu não tenho que devolver nada para eles. Eu só recebo os meus pais do jeitinho que eles são, com tudo que eles puderam entregar, é só isso. Agora, existe equilíbrio de trocas no relacionamento entre homem e mulher. E aí que o Bert traz para a gente o pulo do gato para que um casamento dê certo. Um bom casamento só dá certo se tiver equilíbrio de trocas. E as trocas são assim, não tem a ver com assim, como a gente acha que como nós ficamos num sistema financeiro, então a gente acha que o equilíbrio de trocas tem a ver com dinheiro, por exemplo. Ou então, assim, olha, se eu entrei no casamento com 10 mil reais, o outro também tem que entrar com 10 mil reais no casamento para equilibrar as trocas. Não. O Bert diz que o equilíbrio de trocas é assim. Por exemplo, um marido, ele trabalhou 30 anos e ele construiu uma casa. Mas a esposa lavou a roupa dele, fez comida, cuidou dos filhos. Está equilibrado as trocas ali. Bem equilibrado. Então, por exemplo... por exemplo, o homem lembra do aniversário da mulher. E aí, quando ele faz aniversário, ela lembra do aniversário dele. Então, eles equilibram. Então, vamos supor, o que dá desequilíbrio? Alguém que no relacionamento dá demais e o outro aí dá de menos. Então, muitas vezes, as mulheres, elas fazem muito o movimento de exagerar. Elas entregam demais para os homens. E aí, o desequilíbrio de trocas começa a acontecer de forma muito intensa no relacionamento. E, às vezes, não são coisas grandes, não, são coisas muito pequenas, tá? Quando uma mulher, por exemplo, ela paga a faculdade do marido. Quando ela faz isso, ela desequilibra o relacionamento completamente com ele. E vai ter uma coisa, se ele não devolver para ela... se ele não equilibrar isso com ela, o casamento quebra. E mais uma coisa, ele não vai ter sucesso na área profissional. Ele não vai ter sucesso.
porque ela resolveu dar demais no relacionamento. Então, os relacionamentos são equilibrados com facilidade quando a gente observa quem é que está dando mais, quem é que está dando menos. E aí, se o outro está dando menos, você diminui a quantia do trocar com ele. Aí se uma pessoa ela pode entregar no casamento menos, ao invés de você ficar reclamando para essa pessoa entregar mais para você, você só baixa o nível no nível dessa pessoa. E aí vai ficando equilibradinho aqui, você vai dando menos também. Então, isso é uma boa solução que o Bert nos deu para que a gente harmonize o casamento. Então, por exemplo, o marido, você todos os anos lembra do aniversário dele, compra presente para ele, faz uma festa para ele. Quando chega no seu aniversário, não traz nem uma flor para você. Então, segundo o Bert Helling, você pode equilibrar o relacionamento dando um pequeno troco para essa pessoa, mas é assim, é pequeno mesmo, não é um troco grande, não. Então, aí no dia do aniversário dele, você esquece do aniversário dele, queima o bife dele, aquele bife que ele adora, você queima, entrega uma comida queimada, não fala nada, apenas dá um troquinho para ele, porque no seu aniversário ele está lembrando de você, não trouxe nada, não lembrou de você, você não precisa brigar com ele por causa disso, você dá um troquinho para ele, mas um troquinho pequeno, tá? Porque se você der um troco muito grande, vai dar uma briga feia. Então, o Bert vai ensinando a gente a como harmonizar o casamento assim, né? E aí, assim, pode ser que no próximo aniversário você não faça nada para ele. Você simplesmente vai passar em branco o aniversário dele, né? Aí, quem sabe ele vem conversar com você, você fala, no meu aniversário você não comemora, então eu também não vou comemorar o seu. E com isso, o casal vai equilibrando ali a gente tem que causar um pequeno desconforto para aquela pessoa, para que ela possa voltar a trocar com você. Então, casamentos, sociedade empresariais, você só não tem equilíbrio de troca com seu pai e com a sua mãe. E se você tiver filhos, não tem equilíbrio de troca, você não pode ficar cobrando dos filhos um trem para eles devolverem para você. Tá? Ou então você resolve fazer uma vida onde você está esperando que seu filho é que vai ser a sua aposentadoria, que ele vai cuidar de você lá na velhice. Então, os pais que fazem esse movimento, eles deram a vida, mas eles estão querendo algo de volta dos filhos. Então, não tem essa coisa de trocar com os filhos, e nem da gente trocar com os nossos pais. Mas com o resto do planeta Terra, é equilíbrio de trocas. Você precisa equilibrar as trocas com os amigos. Vamos supor, você tem um amigo que toda vez você o convida para um café. Nunca aquele amigo paga o café. Quando você vai ver, você que está pagando o café dele. Quando você vai ver, é você que está convidando ele para tudo. Quando sempre só você que está fazendo a amizade acontecer ali. Então, tem um desequilíbrio de trocas aqui naquele relacionamento com aquele amigo ou com aquela amiga. Uma empresa, por exemplo, de repente tem um sócio que ele trabalha igual o camelo, e o outro trabalha. Tem um desequilíbrio de trocas ali, tá? E como a maior parte das empresas no Brasil, elas são empresas familiares, a gente vê muito isso, sabe? O cara, só porque ele é filho do dono, é uma topeira, mas ele é colocado numa função lá, ganhando um salarião. E ele nem tem capacidade para estar naquela função, enquanto um funcionário que faz 30 anos que está lá, não ganha o salário do filho do dono, tá? E nunca consegue chegar numa posição dentro da empresa. Então, essa empresa, ela tem desequilíbrios de trocas dentro dela e ela vai acabar, em algum momento, falir. O efeito disso é algo que é destrutivo, desequilibra as trocas. E aí, assim, os desequilíbrios de trocas é muito intenso na hora em que vai ser feito um inventário. Vocês podem ver que o tamanho da briga que tem no inventário é inacreditável. Sempre tem um filho, por exemplo, vamos supor que era um sítio. Muitas vezes teve um filho que ele ficou ali, ele trabalhou com o pai a vida inteira. E a irmã casou,
saiu do sítio, nunca tirou um leite da vaca, aí na hora de partilhar a herança, ela vai ter que receber a mesma parte do que aquele que trabalhou bastante. Por mais que a nossa lei fale que é assim, né? Que a lei do Brasil é assim, vai ser partilhado em partes iguais. Vocês não têm noção do desequilíbrio que isso causa dentro do sistema. Porque fica uma coisa injusta, alguém trabalhou muito, construiu aquele patrimônio, e o outro que não fez nada vai receber do nada uma bolada de dinheiro. E aí o que acontece é que esse que não fez nada, é bem inconsciente, de forma bem inconsciente, por estar num movimento de consciência pesada, acaba destruindo aquele dinheiro, acaba recebendo aquele dinheiro e ficando pobre, destrói tudo aquele dinheiro. Então, a gente vê muito isso acontecendo nos sistemas familiares, por conta da falta do equilíbrio das trocas. Então, como já passei uma boa parte aqui do nosso evento falando sobre essas 3 leis, gostaria que alguém que tem alguma dúvida, que vocês abram o microfone e vocês possam colocar alguma dúvida. Ok, ninguém se posicionou para perguntar nada, certamente eu expliquei direitinho, então, que para vocês, deu para vocês encaixarem bem aí dentro de vocês esse conhecimento. Então, saber como lidar com essas 3 leis que regem os sistemas familiares vai fazer com que você, muitas vezes, nem precise participar de uma constelação. Se você compreender como é que essas 3 leis funcionam e começar a usar elas a favor, vocês vão ver que a vida de vocês vai melhorar cada dia mais, né? Então, foi um grande presente que o Bert entregou para nós, esse conhecimento das 3 leis sistêmicas. E a partir dessas 3 leis é que ele construiu toda a filosofia sistêmica e todo o pensamento sistêmico do jeito que hoje em dia é entregue nas constelações familiares. Agora eu gostaria de saber se tem alguém que gostaria de constelar, que tem um tema e gostaria de constelar. Aí é só ou erguer a mão assim e abrir o microfone. Oi, Patrícia, boa noite. Isso? Era um minutinho aí, que minha caixinha desligou aqui sem eu perceber. Pode falar. Não, eu gostaria mesmo. Eu acho que o meu tema tem tudo a ver com o que você falou hoje, principalmente da ordem. Porque na minha família está uma desordem completa entre mãe e as 2 filhas. Essa que é o meu tema. E a gente não consegue entender algumas coisas. Então, assim, um bom tema para constelação é você colocar, assim, em poucas palavras. Por exemplo, isso que está acontecendo, o efeito está tendo muita briga, discussão, está tendo dificuldade no relacionamento entre mãe e filhas. Sim, Qual que é o efeito? O efeito é esse desentendimento mesmo, é muita briga. Sempre teve entre mãe e filha. Ok, então. Já é o suficiente, que em constelação a gente não pode conhecer muito a história da pessoa. Sim. Depois da constelação, você pode a história que você quiser contar, a gente permite, mas antes não. Esse é um tema. Então, eu gostaria de saber de pessoas que poderiam ser representantes. Para isso, eu preciso que as pessoas abram as suas câmeras. Alguém que poderia ser contribuição para ser representante. Então, peço para que erga a mão as pessoas que podem ser representante. A Gláucia, a Adri, a Miriane. Ok. E também a Célia. Então, tá. Então, todas as outras pessoas que não vão ser representantes, eu peço para vocês desligarem a câmera. Porque daí facilita mais eu olhar aqui, porque como no Zoom a gente tem um limite, o Zoom fica muito difícil fazer uma constelação através do Zoom, tá? Porque um constelador, a gente precisa olhar para os representantes. Então, aí quando eu escolher um representante, aí eu peço para que os outros também apaguem, tá? A tela,
E aí, esses que falaram para mim que se disponibilizam a ser representantes, em algum momento, aí eu posso chamar vocês para colocar algum outro representante no sistema, tá bom? Então, agora eu vou pedir para você, a Elisandra, para você pôr as duas mãos assim nas suas coxas e nós vamos respirar juntas, tá? Vou respirar junto com você. Vou pedir para você fechar os olhos. E por alguns segundos, a gente vai respirar devagarzinho. Então, inala pelo nariz, solta o ar pela boca e vai respirando devagar. Agora eu vou pedir para você abrir os olhos. Vocês, quem de vocês podem representar a Elisandra? Só erguer a mão. A Gláucia. Gláucia, você abre então o microfone para mim, por favor. Tá me ouvindo? Agora estou te ouvindo. Gláucia, eu só vou pedir para você ficar um pouquinho de pé. Se você puder afastar um pouquinho, aí dá para eu ver o seu rosto. Isso, aí dá para eu te ver. E agora você entra na representação. Agora você não é mais a Gláucia, você é a Elisandra. Tá bom. Descreva para mim as sensações físicas que você está tendo. Eu tô meio balançando um pouco. Como se eu estivesse indo para frente e para trás. Tem algum lugar do corpo que dói ou fica pesado? Não, é mais questão de balançar. Eu não consegui parar. Ok. Quem pode representar a irmã da Elisandra? É só ligar a câmera e ligar o microfone. Célia, você pode representar a irmã da Elisandra, por favor? Posso sim, Paty. Vou pedir para você levantar. Deixa de ser a Célia agora. E você vai ser a irmã da Elisandra. Glau, como que tá agora? Aliás,
Gláucia, como que tá a sensação no seu corpo? Balançando mais, Mas, com mais rapidez. e você que está representando a irmã, o que que você está sentindo? Nada. Assim, como se eu estivesse voando. Cabeça vazia, super oca. Ok. Quem pode representar a mãe da Elisandra? Adriana, você pode representar a mãe da Elisandra, por favor? É só ligar o microfone Posso sim. e se você puder ficar em pé. Caiu. E agora, a pessoa que está representando a Elisandra, como que ficou agora, com a entrada da mãe? Ai, parece que não para, tá intenso o negócio aqui. Tá até tendo que me segurar para não cair. Na hora que eu olhei para ela, me deu dor de cabeça. Ok. Como a mãe se sente? Estou sentindo que tem energia, sabe? Mas parece que eu estou sentindo uma fortaleza. Não sei. Me senti forte, uma fortaleza. Grande, sabe? E sinto bastante energia. Estou sentindo energia, sabe? Ok. Acho que tem um pouco de energia espiritual, sabe? Não é só energia física. Ok. Não está aparecendo. Lisandra, aconteceu alguma coisa com seu pai? Algo Aconteceu. Na família aconteceu. O que aconteceu com seu pai? Depois de 47 anos. Eu não consegui ouvir porque cortou. Acho que a internet caiu. Você pode falar o que aconteceu com seu É. Teve uma separação no casamento. casamento? 47 anos de casamento. E ele acabou se afastando das três. Ok. Tá ruim. Eu vou tentar desligar aqui o que eu tenho. Eu preciso que mais alguém aqui possa. Alguém pode representar o pai dela? Alguém que não está representando? Gislaine, você pode? Gratidão. Só desligar a câmera. Tá. Então, nesse momento, você vai deixar de ser a Gislaine e você vai representar o pai da Elisandra. E agora, a pessoa que está representando a Elisandra, como que está agora? Me explica como que está agora as sensações no seu corpo. Ai, parece que tem algo puxando para trás. E o lado esquerdo, assim, do braço, parece estar mais pesado. Ok.
A pessoa que está representando a mãe, eu vou pedir para você falar uma frase, e você só vai falar essa frase se isso tocar o seu coração, tá bom? Tá, mas eu posso sentar porque eu estou muito cansada. Pode, Estou sentindo cansaço. pode sentar. Faz o movimento que o corpo está pedindo. É. Ah. Pode. Diz para o seu marido. Fala de novo, não entendi. Vou falar uma frase para você falar para o seu marido. Ok. Para agir. Chega, Chega. eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu estou muito cansada. Eu estou muito cansada. Estou exausta. Agora chega. Agora chega. Como o pai se sente? Eu acho que um estado de apatia completa, assim, não tô sentindo nada, nada. Totalmente estática e não tem sentimento nenhum, não tem nenhuma sensação. Diz para sua mulher. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Como a mãe se sente? Até parece. Não, não é verdade isso aí, não. Nossa, eu tô cansada. Eu tô cheia desde que... O marido fala para a mulher. Agora. A culpa é sua. A culpa é sua. Ah, tá. Nossa, eu tô com raiva. Tô com raiva. Tô com raiva. Nossa, pesou. Acho que não é nem raiva. Eu tô tão cansada que isso aí não vai. É o que ela tá, o que ele tá falando não é. Então, Elisandra, você está pagando um preço muito alto por ter se metido no meio desse relacionamento aí. Como no sistema familiar você é pequena e eles são grandes, então esse desequilíbrio do casal é assim, um casal, eles precisam equilibrar mesmo, e a separação só acontece quando um deu demais e o outro recebeu demais. Então é quando o casal se separa. Então, em todos os lares, em todos os lugares, os pais vão sempre se desentender muito na frente dos filhos. Isso sempre vai ser assim, porque o marido e a mulher, eles precisam, muitas vezes, se desentender para poder equilibrar as trocas. O problema é que os filhos olham para isso e ficam com pena de um que acha que um está sendo justo e o outro está sendo injusto. E os filhos têm uma tendência a ficar nesse lugar, de proteger um deles. Então, aqui é muito nítido para a gente que o que está pesado mesmo para você é porque você resolveu carregar para si, carregar a mamãe nas costas. Mas é porque eu escuto dela, ela casou grávida. Quem que era a filha? Eu. Por que que a união aconteceu? Porque ela engravidou. Então eu estou escutando isso dela constantemente. E aí eu sinto, eu falo assim, mas eu não tive, vocês casaram porque quiseram, né? E é E aí assim, muita é assim. A mamãe,
a mamãe, ela está num movimento que tem algo que aconteceu no sistema dela, que fez com que a vida dela fosse como fosse. E por falta de conhecimento, e por falta dela estar no lugar de mãe, é que ela fala isso para você. Mas é como eu falei, quando um filho só recebe e não tenta devolver nada para os pais, esse filho pode receber isso de uma mãe, essa conversa de uma mãe. Simplesmente olhar e falar, ok, ainda bem que um dia vocês se encontraram, porque sem vocês eu não estaria aqui. Então, para mim, está tudo bem, está tudo certo se foi assim. Então, nessa postura, fica leve para você. Está tudo certo. Agora, em brigas de marido e mulher não se mete a colher, isso é válido para os filhos. Então, você precisa sair dessa história do pai e da mãe para ontem. E deixar essa história com eles. Você não tem nada a ver com isso. Tá? Tem algo pesado no sistema familiar do seu pai que chega para ele assim. E tem algo pesado no sistema familiar da mamãe que chega para ela assim. Então, por que os casais não conseguem, muitas vezes, se equilibrar no casamento? Exatamente porque eles trazem os emaranhamentos das famílias de origem. Então, assim, existe uma lei aí, que é a lei da ordem, que você entrou em desordem do sistema, quando você resolveu ficar do lado de um deles. E muitas Eu me vezes, afastei completamente do meu pai, porque ele já constituiu uma família, ele está constituindo muito rápido, e eu ainda falei para ele, eu não aceitei essa outra família. está fora do lugar. Tá? Porque você é pequena do sistema, você não é a mãe do seu pai, você não é o pai. Mas eu posso contar só mais um detalhe sobre a minha mãe? Sim. Ela tentou se suicidar há 20 dias atrás. Então, a mamãe, ela está no movimento, você vê o cansaço que ela está, tem algo que não tem nada a ver com seu pai. Tem algo muito pesado que aconteceu no sistema da mamãe, que faz com que ela ficou indisponível para o casamento. Ela ficou indisponível para o casamento faz muito tempo. Só que ela bota a culpa de tudo isso no seu pai. Eu vi as reações da Adriana, são as reações que eu vejo nela dia após dia. A Adriana está representando bem esse papel. Não, assim, tudo que ela falou é o que eu ouço. Muito bem o papel. Eu já sabia que eu ia ter a mãe. E tudo que você disse, Adriana, é tudo que eu ouço dela. E por que ela tentou suicídio? Porque ela está cansada. Só que esse cansaço... Por isso que eu senti essa energia espiritual, né? Que tem alguma coisa a ver com a parte espiritual também, né? Uma pessoa quando toma essa decisão, né? Tem algo no sistema da sua mãe que aconteceu alguma coisa trágica muito tempo atrás, que está emaranhado o sistema familiar. E que ela, por conta desse peso no sistema, isso pesou para ela, tá? Porque ela resolveu, certamente, entrar num litígio com relação ao acontecimento do sistema. Ela resolveu que ela não ia receber isso do sistema. Tá. Então, ela passou uma vida toda brigando internamente com algum antepassado, e aí ela ficou enfraquecida. E por conta disso, ela não tomou o seu pai no casamento. Ela não tomou ele como marido. E aí, nessa indisponibilidade, chegou um momento em que seu pai ficou para ele muito pesado, então ele saiu dessa forma do sistema. Certo. Só que a constelação, ela está a serviço das reconciliações, tá? Então, como você é pequena no sistema, ao você excluir o seu pai, essa lei do pertencimento, você parou de cumprir ela. E você vai pagar um preço muito alto. Uma, porque dentro do seu coração e da sua alma você quer salvar a mamãe. Porque a mamãe é grande no sistema, um pequeno do sistema, você é pequena.
não tem como salvar a mamãe. E aí, como entrou numa dinâmica de vítima e perpetrador, o seu pai foi colocado como perpetrador. Sim. Mas pode ver que os movimentos, quando eu coloquei a representante do seu pai, olha, como o movimento dele é assim, pé no chão, o corpo ereto, tá? Então, assim, quem desequilibra bastante no sistema é você, a sua irmã e a sua mãe. O seu pai, Tá. ele está fazendo esse movimento, o movimento que era o movimento que ele precisava fazer. Então, você Ele está bem convicto do que ele precisava mesmo. Ele deixou bem claro que ele precisa ser feliz. então, porque o sistema familiar da sua mãe, para ele, é muito pesado. E não é porque eles eram casados que ele tinha que carregar esse peso do sistema dela. Para ele, era muito pesado. Entendi. Então, o que eu diria para você? Você precisa fazer o movimento de volta para o pai, porque senão você vai parar de cumprir essa questão dessa lei. E essa lei, por você ter feito a exclusão, ela vai ter uns efeitos muito fortes. E se você tem filhos, os Tenho efeitos 2. depois vão para os seus filhos. Então, Tá. você precisa fazer novamente o movimento de volta para o pai. E tudo bem, sem julgamento. O pai é adulto. Ó, vou te falar, quando você nasceu, você acredita que seu pai já transava? A gente não acredita e não acha isso, não aceitava, né? Então, por que que agora, 47 anos depois de casado, ele não pode fazer, ele como adulto, fazer outras escolhas? Por que que o filho tem que impedir um pai de fazer uma escolha? Então, isso está fora de ordem, você percebe? Sim. E você está fazendo isso por amor muito profundo à sua mãe. Por uma lealdade ao sistema familiar da mamãe. Mas eu vejo assim, a minha irmã, ela tem muito assim, o que eu tenho sentimento comigo, tá? Que se eu me aproximar do meu pai, eu vou ser julgada pela minha irmã mais nova. Ok, Ela é a eu vou você falar é assim, ela é a quem chegou primeiro? terceira. Quem chegou primeiro? Foi você ou ela? Fui eu. Ela é a terceira, na verdade, dentro da lei da ordem, porque minha mãe teve um aborto entre nós duas, né? Então, ela é a minha terceira irmã. Então, ela é a terceira. Como que pode um caçula mandar no primeiro? Porque não existe hierarquia, não tem quem mande, quem obedece aí. Não existe, só é um lugar. O primeiro, tem o segundo e o terceiro. Eu falo pelas atitudes da pessoa para comigo. E isso eu já disse para Ela ela, vai né? te julgar mesmo, porque nessa sociedade, uma pessoa como seu pai é demonizado, ele é julgado até o último fio de cabelo. Entendi. Só que ele é só o pai. Dentro, ele é o pai. E dentro desse pai tem um homem ali dentro. Cheio de sonhos, de perspectiva, de desejos, de... Então, ao você excluir, inclusive, por exemplo, a partir do sexo, ele incluiu essa nova mulher na vida, no sistema. Tanto é que hoje, o Bert fala que os casamentos não acontecem no papel, eles acontecem na alma. E o vínculo acontece com sexo, com amor. Então, nesse momento, a sua mãe e ela têm a mesma sogro e sogra. Ela pertence, você querendo ou não, ela pertence agora ao sistema. Vai ficar muito leve para você se você incluir ela no seu coração. Tá? Ela não é a perpetradora, ela não é a sua mãe estava indisponível para o casamento. Com esse cansaço todo, indisponível para esse pai, pro seu pai. Ela estava completamente indisponível para ele. Foi ela que abriu mão dele. E ficou uma paz, você falando aqui dentro, assim, parece que a cabeça voltou assim no lugar e ficou leve. Olha como já está melhorando aqui. E agora para o pai, como que fica isso? Eu fiquei mais feliz. Ó, olha a alegria. Assim, Olha a alegria desse pai a hora que você voltar para ele. Tá doido esperando você. Porque pai,
de braços abertos. Faz tempo que a gente não se dá um abraço, e eu era sempre, vamos, o xodó do pai, né? Onde ele estava, eu estava junto. Então, você não precisa contar para sua irmã nem para sua mãe. Você vai atrás dele. Não conta nada para ela, não precisa. Você já é adulta. Vai dar esse abraço nesse pai, que você está doida para dar esse abraço. E ele é um pai bom. Ele é um pai muito bom. Gláucia, como que tá aí? Ah, agora eu tô querendo sorrir, mas eu tinha ido ao chão, né? Assim, colei no chão, fiquei lá. Aí, depois de um tempo, comecei a levantar. E agora que o pai ficou feliz, deu uma vontade de rir, assim, de sorrir. Agora você pode já sair do papel, você, Gláucia, e volta a ser você mesma. Pode ser Glaucia. Agora eu vou pedir para você falar algumas frases para o seu pai. Uhum, Você só vai falar se isso tocar o seu coração, tá bom? tá bom. Diz para ele, papai querido, Papai querido, você faz muita falta. você faz muito falta. Ai, dá um aperto no coração tão grande. Diz para ele, pai querido, me desculpa Pai querido, me desculpa por eu ter te julgado tanto. eu ter te julgado tanto. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Aqui eu sou só apenas a sua pequena filha. Aqui eu sou só sua pequena filha. E isso é o suficiente. Isso é o suficiente. Para mim, tudo bem que você fez novas escolhas. Para mim, tá tudo bem. Não, agora cortou um Diz assim, pouquinho. para mim, tá tudo bem, papai querido. Para mim está tudo. Tudo bem. Para mim, Está para tudo mim bem, papai. está tudo bem, para pai querido. Mesmo que você tenha feito novas escolhas. Diz para ele, mesmo que você tenha feito novas escolhas. Mesmo que você tenha feito novas escolhas. Para mim tá tudo bem. Para mim está tudo bem. Ficar mais leve, né? Nossa, muito mais leve. Agora diz para mamãe, mamãe querida. Mamãe querida, Querida, eu sinto muito. eu sinto muito. O meu amor por você é tão grande. Meu amor por você é tão grande Que você acredita que eu queria salvar, que eu quero salvar você? Não, agora eu já perdi. Que você E você acredita que eu quero te salvar? acredita que eu quero te salvar? Mas aqui no nosso sistema, Mas aqui no nosso sistema, eu sou muito pequena. eu sou muito pequena. Não tenho como salvar. Eu não tenho como te salvar. O pequeno não tem como salvar. Pequeno não tem como salvar. Por isso, mamãe querida, Por isso, mamãe querida, me olhe com carinho. me olhe com carinho. Caso o amor pelo meu pai seja muito grande. Faz com que o amor pelo meu pai seja muito grande. Mesmo que eu ame muito meu pai, mesmo que eu ame muito meu pai, Mesmo travou um pouquinho. Travou um pouquinho. Você pode falar novamente? Mesmo que eu ame mesmo, muito meu pai,
Mesmo que eu ame muito meu pai, eu amo você igualmente. eu amo você igualmente. Eu sou uma linda misturinha de vocês dois. Eu sou uma linda misturinha de vocês dois. E só isso já me alegra. E só isso já me alegra. Por isso, mamãe querida, Por isso, mamãe querida, essa questão pesada do nosso sistema, essa questão pesada do nosso sistema, eu devolvo para você. eu devolvo para você. Você é milhões de vezes mais forte do que eu. Você é milhões de vezes mais forte do que eu. Como que você se sente agora, Elisandra? Eu falei para você, eu comecei aqui, eu tá tremendo toda. Agora parece que, sabe, dá aquela acalmada na alma mesmo, né? Acalmou. Agora todos os representantes podem sair dos papéis, vocês voltem a ser vocês mesmos, tá? Podemos deixar hoje por aqui, Elisandra? Podemos. E é uma gratidão imensa para todas elas. Eu também agradeço todas vocês por a contribuição nessa constelação. Foi uma constelação muito bonita. Então, a única coisa que a sua constelação mostrou é que você precisa voltar para o papai, para o colo do papai, para ontem. Sim. E eu falo uma coisa, Patrícia, quem fala muito isso para mim é meu marido. É uma pessoa que está sempre assim do meu lado, ele não perdeu o contato com meu pai, ele conhece a outra família, e já me disse que é uma pessoa muito boa. Então eu vou ouvir assim ele um pouquinho e falar, Fábio, está na hora da gente ir lá procurar meu pai. Olha, o seu marido, olha, Bert Helling diria assim para ele, você é o cara. Tem um marido Não, maravilhoso. ele está do meu lado assim para o que der e vier. Então vou fazer um pouquinho assim a mais do que ele fala para mim, né? Sim, faz esse movimento. É sempre o pequeno que faz o movimento para o grande, não o contrário. Os pais não precisam correr atrás dos filhos. Somos nós que precisamos incluir. E a gente estava. Então, a gente precisa E a honrar. gente estava esperando ele chegar, né? Não, é o pequeno que precisa fazer o movimento para o grande. Sempre é isso. O fluxo do amor é assim. Não fui eu que inventei, depois vocês brigam com o estão lá em cima, tá? Patrícia, eu tenho uma pergunta. Passa, por favor. Então, assim, né, o caso dela. Ela, por exemplo, ela teria que falar alguma coisa para a mãe? Não. Nada. Tipo assim, olha, a partir de agora é você que... Nada, não falaria mais. Não, ela Porque, é assim, pequena. é muito parecido, eu achei muito semelhante. Eu sabia que eu ia ser a mãe antes, sabe? Porque eu já estava tendo sensações, o gato já veio aqui. Eu ganho nas constelações de mãe. Mas, assim, ela não faz nenhum movimento a partir de hoje, nada. Ela só deixa de se posicionar como ela se posicionava, é isso? A única coisa, essa briga entre os pais, ela tem que sair disso. Tá. E ela tem que tirar o óculos, porque o que uma mãe, quando separa do marido, o que ela faz? Ela pega o óculos dela, o jeito que ela enxerga aquele homem, ela mostra para os filhos que aquele homem é isso, que é aquilo, que é aquilo, que é aquilo outro, entendeu? Coloca um monte de adjetivos naquele homem. Mas uma coisa é o pai, outra coisa é o marido. Por exemplo, a gente pega a dor, né, da mãe. O meu primeiro marido foi um péssimo marido, mas como pai ele foi maravilhoso. Só que quando eu me separei dele, não conhecia a constelação. Então, eu fiz a cabeça das meninas que o pai era que ele era a pior espécie do planeta, era ele. E elas entraram na minha, ficaram do meu lado. Depois, quem pagou um preço alto por isso, eu que fiz a alienação parental, eu paguei um preço, né? Porque eu não permiti que as minhas filhas cumprissem essa lei de honrar o pai.
Imagine só, olha que lugar que a gente entra, né? Então, eu paguei um preço e hoje eu tenho os efeitos fortes do que eu fiz. Muito fortes, porque ele morreu de Covid em 2020. E aí elas tiveram pouco tempo para poder conviver com ele, né? Aí, quando eu conheci a constelação há 7 anos atrás, foi quando eu mostrei para elas que eu tinha errado e que eu devolvi elas para o pai. Então, elas puderam conviver com ele nesses 5 anos, nesses últimos 5 anos antes de ele morrer. Só que ele morreu com muito ódio de mim, né? Por eu ter feito a alienação. Então, hoje, eu pago esse preço ainda do que eu fiz. Eu não fiquei ilesa, não. Mesmo eu tendo conhecimento depois e feito diferente depois. Ele morreu sem me perdoar. Ele queria ver o diabo, mas não queria ver eu, né? Então, hoje eu pago um preço por isso. E sempre um adulto precisa reconhecer onde realmente errou e arcar com as consequências, né? Então, hoje o efeito que eu tenho disso, a minha filha mais velha tem 2 anos, eu sendo uma consteladora, fazem 2 anos que ela virou as costas para mim, eu não tenho notícias da minha filha. E é exatamente como se ela estivesse me dando um troco da alienação que eu fiz com ela e o pai. E ela era a filha predileta dele. E eu, por 10 anos, não permiti ela ter contato com ele. Então, hoje isso pesa no meu lombo, né? Então, os efeitos são esses. A gente vai receber os efeitos dessas ações, mesmo que a gente não saiba que essas leis estavam atuando em cima da gente, né? E tem essas leis aí atuando em cima. Mas a própria Elisandra percebeu no próprio corpo o tamanho da leveza que é quando a gente volta para o nosso lugar. Você vê quando você agora voltou, falou, uau, vou ver meu pai, né? Você vê como tudo fica leve. Fica. Então, eu fico As sensações que eu estava sentindo passaram, porque eu estava travadinha aqui na cadeira. agoniada, né? E é simples assim. Bastante. E pode ter certeza que quem vai ganhar muito com isso são seus filhos, com esse movimento que você vai fazer. Porque a partir do momento que uma filha exclui um pai, num efeito dominó, o que você acha que daqui 20, 30 anos acontece? Daqui a pouco você tem um filho excluindo você. Repetindo, são as repetições do padrão no sistema. Repete o padrão. Entendi. Tá? Ou então você tem um filho, por exemplo, ele resolve se separar da mulher, aí os filhos dele resolvem virar as costas para ele. Porque já tem um emaranhamento do sistema que já é assim. Então, ao você, hoje você teve a possibilidade de desemaranhar essa questão do sistema, mesmo que sua irmã e a sua mãe não escolham fazer isso. Só o fato de você fazer isso, o sistema inteirinho relaxa, porque você viu que os representantes foram falando, olha, eu já comecei a ficar feliz, o pai ficou feliz, a mãe, mesmo cansada, o semblante da mãe já ficou mais leve. O pai, então, sorrisão veio parar aqui. E a irmã, você viu o efeito da irmã? A irmã, o efeito foi que ela já estava, aquele mal-estar todo, dor de cabeça, tudo já começou a desaparecer. Né? Então, fica leve para todos. Quando um só do sistema faz o movimento. É incrível. Não precisa todo mundo do sistema, só um. Logo assim, porque eu não estou em casa também, eu estou viajando a trabalho. Então, quando voltar para casa, eu já me planejo sim. Porque ele mudou de cidade, mas estamos próximos, né? Sim. Mas que bênção. Fiquei muito feliz de você ter. Mas gratidão mesmo. Eu também. Constelação. Tem mais alguém que tem alguma pergunta, alguma coisa que vocês gostariam de colocar? Podemos deixar, então, hoje por aqui? Posso encerrar? Olha, podemos. Muita gratidão a todos que estiveram aqui. Obrigada, menina. Obrigada mesmo. Obrigada, Patrícia. Parabéns, Elisandra. É lindo. Gratidão. Obrigada. Beijo grande para todos. Foi muito bom estar aí com vocês. Assim. Muito obrigada. Parabéns, Elisandra. Obrigada. Beijo. Um movimento lindo.
Muito Isso. lindo. Que alegria Parabéns. minha aqui também. Nossa, Depois eu conto para vocês como que foi. Vou falar com o Compartilha. nosso grupo que nós vamos ficar assim, com o coração assim, desse tamanho. Não, vou Eu Vai tenho contar. ver certeza tudo que vai leve. participar de uma constelação tão linda e leve, viu? Nossa, Pois é, tão lindo e leve, né? Obrigadão mesmo. Eu que agradeço. Um beijo grande no coração de todos vocês. E Beijo. até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Até. É, tá.